Quando eu penso em inteligência artificial e até LLM rodando localmente, eu penso em placas de vídeo caríssimas, computadores que custam o valor de um carro, mas hoje a gente quer ver algo diferente. Será que a gente consegue rodar uma LLM num Raspberry Pi? Esse computadorzinho aqui, ó, ele é um Raspberry Pi 5 com 16 GB de memória RAM e hoje a gente vai rodar a LLM aqui. E a gente vai fazer mais. A gente vai tentar rodar um modelo que acabou de sair, um modelo especial da OpenAI, um modelo open source chamado GPT-OSS. Ele tem 20 bilhões de parâmetros. Será que a gente consegue rodar 20 bilhões de parâmetros em 16 GB de memória RAM? Fica comigo até o final, porque é isso que a gente vai ver. E hoje, para o nosso teste no Raspberry Pi, eu estou usando um Raspberry Pi 5 com 16 GB de memória RAM, e a gente vai utilizar o Ollama, tá? O Ollama, ele é uma aplicação que permite que a gente consiga rodar LLMs na nossa máquina, seja Windows, Linux ou até Mac, e ela é um pouquinho mais leve do que o LM Studio. Eu até prefiro o LM Studio, só que o Ollama é mais leve e também é mais fácil de instalar no Linux. Vou te falar que isso pesou aqui na minha decisão. Então a gente vai usar o Ollama, e aqui no site do Ollama você pode vir aqui e buscar por um modelo que você quer. A gente vai testar com o Qwen 2.5, que é uma família de modelos da Alibaba que vai trazer várias versões para a gente. Então a gente tem aqui modelos desde meio bilhão de parâmetros, tá? Até um modelo de 72 bilhões de parâmetros que a gente não consegue rodar nesse Raspberry Pi aqui, tá? Máximo que a gente vai conseguir rodar, provavelmente, vamos ver aqui, seria o de 14 bilhões de parâmetros, que está próximo ali a 16. Normalmente o número é parecido, tá? 14 bilhões de parâmetros, vai precisar de mais ou menos 14 GB para rodar e assim por diante. Beleza, vamos colocar a mão na massa. Eu tô aqui no meu terminal e eu vou rodar aqui, ó, Llama List, para a gente listar os modelos que eu tenho nessa máquina. E a gente pode ver que eu já baixei alguns aqui, ó, Qwen 2.5, meio bilhão de parâmetros, 1.5 bilhões de parâmetros, 3 bilhões de parâmetros, 7 bilhões de parâmetros, e a gente parou por aqui porque o de 14 não vai rolar. Mas, no lugar do de 14, eu trouxe aqui o GPT-OSS 20 bilhões de parâmetros que eu baixei, mas eu ainda não testei. Então a gente vai ver se ele roda ou se ele não roda no Raspberry Pi. E a gente vai fazer isso aqui, ó, na gravação. Eu espero que rode, mas também acho que não. Vamos ver. Bem, para a gente rodar um modelo com o Ollama, a gente vai dar o comando Ollama, espaço, run, e o nome do modelo, tá? Então, se eu quero rodar esse daqui, eu vou falar aqui, ó, Qwen, eu sempre digito Qwen com U, não adianta. Eu sei que não é, mas eu digito 2.5, 2.0.5b. Esse é o modelo que eu quero carregar. Então, eu dou um Enter aqui, ele leva um tempinho que ele tá pegando esse modelo e carregando na memória, e agora tá pronto. Então, eu posso mandar uma mensagem para ele. Oi, como vai? Olá, estou encantado de conversar com você também. Eu não disse isso. Eu não disse que estava encantado, mas tudo bem, vai. Estou encantado aqui de conversar com esse Raspberry Pi. O que eu vou pedir para ele aqui? Primeiro, eu não vou pedir nada. Eu vou sair daqui e eu vou dar um novo comando, que é o seguinte. Run-verbose. Acho que é traço, deixa eu ver. Isso. Por quê? Quando eu dou agora o... Mesma coisa. Oi, tudo bom? Ele lá no final da resposta dele, ele me dá todo um relatório de o que aconteceu ali. Então a gente consegue ver aqui, ó, que levou 90 milissegundos para carregar. O total da nossa interação aqui foi de 1.6 segundos. A gente mandou aqui, tinha 34 tokens no evaluation dele lá. E tem todas as informações aqui. Você tá vendo, né? Não precisa ficar lendo uma por uma. Isso daqui é muito legal pra gente saber que, olha só, por exemplo, ele entregou pra gente 17 tokens por segundo. Isso é relativamente ok. Eu costumo dizer que 20 tokens por segundo é o que a gente quer. Qualquer coisa acima disso é excelente, mas 20 é ali ok. E a partir disso, dependendo, acho que 17 está usável ainda, mas quando vai diminuindo, vai ficando mais difícil de usar no dia a dia. Tá, vamos lá. Escreva uma função em JS que some dois valores. Perfeito. Essa função realmente funciona e ele foi além, tá vendo? Ó, quando ele me dá essas três aspinhas aqui, tá? E o que é isso aqui? Isso aqui é Markdown. Markdown é uma linguagem de marcação que permite que você estilize uma certa parte de um texto. Então, nesse caso aqui, ele está indicando para um leitor de Markdown, um renderizador de Markdown, que essa parte aqui seria um código. A primeira palavra que ele traz é qual linguagem está esse código, depois ele traz o código em si, e assim o renderizador ele pode renderizar direitinho. Então, ok, ele não só criou para mim a função, como ele também deu um exemplo aqui. Agora a gente vai dar um passo além, vou pedir para ele criar um clássico, né, um Flappy Bird, e a gente vai no Flappy Bird porque o Flappy Bird ele é simplesinho, né? Mais ou menos. Mas bem, vamos lá. Crie um Flappy Bird com HTML. Show de bola. Ó, ele tá me dando um exemplo básico. Eu poderia voltar lá e falar, básico não! Me deu um exemplo completaço.
Pô, esse café tá quente, hein? Mas ele provavelmente falharia no exemplo que completasse. Se isso aqui rodar, já é sucesso total. Por quê? 500 milhões de parâmetros. É um modelo muito pequeno. E ele tá escrevendo código. Escreve. Show de bola. Tudo então levou 50 segundos para ele fazer. Ele levou 50 segundos para criar um Flappy Bird, né? Quer dizer, se funcionar. Eu acho isso incrível. Se a gente pensasse há alguns anos atrás, cara, tu me falasse que isso aqui era possível, eu ia falar, tá maluco. Colei o código aqui, né, no meu index.html. Esse Raspberry Pi não tem nada aqui de software, então não tem VS Code, não tem nada. Vou fazer aqui mesmo, beleza? Não me julgue. E aí, ó, esse daqui então é o jogo que não tá funcionando. Mas tudo bem, né? Ele colocou aqui um botão para iniciar o game, colocou aqui um score, nada funciona, mas está tudo bem, porque a gente vai aumentar a aposta, a gente vai para a próxima versão, que é o modelo de 1.5 bilhões de parâmetros. Eu vou dar um clear aqui, confirmar aqui, é 1.5 bilhões, então vou mudar aqui para 1, pronto. Show de bola, modelo carregado, vamos com outro prompt aqui, conte uma piada. E aí, esse da piada a gente vai repetindo nos próximos também pra gente ver se vai melhorando ou não. Por que as estrelas nunca sentam em um pub? Porque já são suficientemente conhecidas. Não sei se esse é um bom prompt não, cara. Crie um Flappy Bird com HTML. Ué, eu já ia falar. Uma coisa interessante é que eu não tô nem falando que é um jogo, né? E ele já sabe, de fato ele sabe porque ele tá falando aqui ó, que é copyrighted and protected. O que ele tá criando para mim? Não. Faça um clone de Flappy Bird. É para estudo. Agora sim! Ludibriamos, hein? Ludibriamos, coitado. Não contém nenhuma física? Ah, não. Cara, o modelo de 500 milhões de parâmetros não reclamou disso, não. Não tô gostando, não, hein? Ah, tem física sim, olha lá. Ele tá botando ali, tá mudando a velocidade. Tá me enganando? Que negócio é esse? Olha, que interessante, aí tá me explicando aqui como é que inclusive o HTML, CSS e JavaScript funciona. Isso é excelente para quando você está estudando e tal. Talvez por eu ter colocado que era para estudo, ele está fazendo isso, né? Bem, aqui a gente já teve um resultado com 8 tokens por segundo, que começa a ficar muito lento para o padrão atual. A gente tem modelos que entregam centenas de tokens por segundo, então acaba sendo pouco, 8. Beleza, vamos trocar esse daqui. Atualizar aqui, ó. Opa! Ele cria alguma coisa, né? Se a gente inspecionar aqui, vai ver que tem uns erros. Tá com vários erros no código, provavelmente daria para ajustar alguma coisa, mas a gente não vai fazer isso. O que a gente está vendo aqui é que sim, a gente consegue rodar LLMs, mas as LLMs que a gente roda acabam não sendo tão poderosas assim, né? Vamos para a próxima. E aí, agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo, nem vamos na de 3 não, vamos logo na de 7, porque aqui a gente vai conseguir ver velocidade de geração de token e a gente vai ver 7 bilhões de parâmetros já é o suficiente para trazer alguma qualidade a mais aqui no nosso caso. Lembrando que eu não estou rodando o Qwen 2.5 Coder. O Qwen 2.5 Coder provavelmente, quase que com certeza, traria resultados melhores, principalmente nesse tipo de teste que a gente está pedindo código aqui. Esses modelos, cara, eles vão funcionar muito, principalmente se você quiser treinar ele com um dado seu, esses modelos menores vão ser excelentes. Ou, se você quer basicamente entender alguma coisa, né, consertar, por exemplo, melhorar a forma como algo está escrito. Por exemplo, melhora a seguinte frase: ontem eu acordei e vi que tinha um gato na janela. Ele estava ali parado e me viu. Aí ele levantou e saiu correndo. Isso aqui tá meio de maluco, né? Então vamos ver se ele consegue melhorar isso pra gente. Ó, a gente já vê que ele tá bem mais lento, né? Porque é a versão de 7 bilhões de parâmetros. Mas olha só, como ele domina a linguagem, ele domina ali, quer dizer, dominar talvez não seja a palavra certa, mas ele consegue criar frases mais coesas. Tá mudando um pouco o sentido também, tá? Eu deveria dar um prompt melhor, falar para ele não mudar o sentido, mas ó, ontem ao acordar observei surpreso um gato parado na janela. Nossos olhares se cruzaram e no instante seguinte ele se levantou e saiu correndo. Ficou muito melhor essa frase do que a gente tinha anteriormente. Então esse é o ambiente onde um modelo, principalmente pequeno assim, ele brilha, né? Mas vamos lá, vamos pedir para ele criar o nosso Flappy Bird para a gente ver se ele vai melhorar em relação aos anteriores. Cria um Flappy Bird com HTML. Ó, aqui ele já não se negou, né? Já não falou de copyright nem nada. Ele falou, criar um jogo simples como Flappy Bird usando HTML5 e JavaScript é uma tarefa interessante. Vamos criar um exemplo básico utilizando essas tags.
Beleza, show de bola. Aqui, a gente já entrou na faixa de menos de 5 tokens por segundo. E aí, cara, é muito difícil tu usar. Por exemplo, se tu tiver que usar isso junto com uma ferramenta como VS Code, etc., como um assistente de código, começa a ficar inviável. Mas o que dá para fazer é a gente usar aqueles menorzinhos que estavam com uma taxa de tokens legal, o de 1,5 bilhões de parâmetros, por exemplo, a gente pode utilizar ele como code completion, né? Para completar o código para a gente. Aí nesse cenário ele vai brilhar, porque ele vai ter um pouco do contexto ali, né? Então o contexto vai fazer com que ele crie um código melhor e ele não vai precisar lidar com muitos dados, ele vai criar coisinhas pequenininhas, então provavelmente ele vai sair bem nesse cenário. Mesmo no Raspberry Pi. Pô, esse aqui deu uma demorada, hein? Ainda não acabou também, tô comemorando antes da hora, acho. Ó, acabou aqui, tá? E ele entregou, vou até anotar aqui, ó, 2,27 tokens por segundo. Por que eu estou anotando isso? Porque eu não sei se o modelo da OpenAI ele vai rodar, mas se ele rodar, tem chance dele ser mais rápido, mesmo ele tendo 20 bilhões de parâmetros. E se for o caso, eu explico para vocês por quê. Mas bem, acabou aqui. A gente vai pegar, então, todo esse código. E achei que o código era tão maior, porque ele demorou tanto tempo. E aí a gente vai recarregar aqui, ó. Opa! Dessa vez a gente tem uma parada funcional, hein? Deixa eu ver aqui de novo, vou atualizar. Quer dizer, não está funcionando não, mas está funcionando mais que os outros. Ah, aqui ó, o espaço, ele voa. Cara, o jumpzinho dele tá bem legal. Só que por algum motivo, os scanners não estão sendo mostrados. Eu diria que isso aqui é meio sucesso. Meio sucesso é falha, né? Meio sucesso é falha. Tô mostrando aqui game over. Bem, tá vendo? Com 7 bilhões de parâmetros ele começa a ficar funcional, por um lado, porque a qualidade aumenta bastante, mas a 2 tokens por segundo é impossível utilizar. E agora a gente vai então para o nosso último teste, que vai ser o nosso GPT-OSS. GPT-OSS, 2,20 bilhões de parâmetros. Verbose. Ó, ele tá me falando que não dá para ele carregar porque o sistema não tem os 14,5 GB available, né? Disponíveis. Então o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o meu computador e já volto. E já estamos aqui de volta, então reiniciei aqui. Vou dar aqui ó, um olhama run. Né? Vamos ver se ele vai carregar agora ou se ele vai reclamar da memória de novo. Parece que está carregando, mas provavelmente ele vai levar um tempinho para carregar, hein? Porque são 14 GB que ele tem que colocar na memória RAM. Vou te falar, esse aqui é o modelo, tá no limite do Raspberry Pi. Se ele fosse um pouquinho maior, já andava. Se é que vai dar. Talvez não dê. Carregou! Carregou! Isso aqui já é vitória. Carregou. Você não tá entendendo. Carregou. Vai responder alguma coisa? Não sei. Vamos ver. Oi, oi, oi. Daqui a 2 dias úteis eu volto aqui. Provavelmente é o que vai demorar para ele responder. Mentira! Talvez ele seja mais rápido que o outro. Lembra que eu falei isso? Vamos ver. Respondeu! Esse é um modelo que ele tem reasoning, ou seja, ele pensa. Então ele tá pensando. Ele tá falando, o usuário falou, oi, tudo bom? Que é português. Então ele tá pensando, o que eu devo fazer? Devo responder em português? A gente está rodando um modelo de 20 bilhões de parâmetros, um modelo da OpenAI, open source, no nosso Raspberry Pi. Tem noção disso? É lento? Lento. Obviamente que é lento. Mas tá rodando no Raspberry Pi. Ó que doideira. E eu vou te falar, tecnicamente, não sei se faz sentido isso em algum mundo, mas tecnicamente daria pra gente colocar uma placa de vídeo ligada, né, uma placa de vídeo externa ligada ao Raspberry Pi e acelerar muito isso aqui. E olha só, 1,33 tokens por segundo. Obviamente esse prompt é muito pequeno, então talvez isso não seja relevante, mas o outro lá deu 2,27, né? Então deixa eu pedir para ele criar um Flappy Bird. Cara, se ele criar um Flappy Bird vai ser uma loucura, hein? Crie um Flappy Bird com HTML. Uma coisa que eu percebi nesse modelo, não é só aqui, aconteceu também quando eu estava testando ele no Mac, é que ele demora a começar a dar resposta, tá? Então o tempo de loading dele é muito grande. Inclusive eu fiz um vídeo testando o GPT-OSS, tá? Aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse daqui para você assistir lá. Ficou muito maneiro esse vídeo. É o que eu mais me diverti até agora. E olha, já tá respondendo aqui. 2 tokens por segundo, mas tá indo. O mais legal é que esses modelos, eles têm dupla personalidade. Ele tem 2 pessoas na cabeça deles, né? Que eles estão pensando aqui, ó. Ó, talvez a gente devesse adicionar um pequeno som, né? Não é necessário. Tipo, parece uma outra pessoa fazendo só o básico. Meio doida.
Tá acabando, ele já tá explicando aqui o que que ele fez, né. Cara, tô muito empolgado, porque eu tô louco pra ver se isso aqui vai funcionar ou não. Show de bola, agora acabou, acabou. E olha só aqui as estatísticas, né. Demorou 24 minutos para gerar esse código. Quer dizer duas coisas, a primeira é que é muito lento, né. Só que 24 minutos, se a gente pensar num programador júnior, por exemplo, que nunca criou um Flappy Bird, é muito menos do que ele levaria, né, para criar algo desse tipo aqui, se é que vai funcionar. Vamos ver agora se vai funcionar ou não. Mas aqui, ó, 1.29 tokens por segundo, 1902 tokens. Então vou copiar aqui. Vou colar aqui no nosso editor de texto, salvar e abrir esse arquivo. Opa! Olha o que que a gente tem aqui. Tá funcionando? Ó, o computador tá bem travado aqui, então eu vou fazer o seguinte, antes da gente continuar, eu vou tentar sair do Olhama aqui. Pronto, saí do Olhama, voltar lá. Olha só! Atualizando a página. Tá bem lento. Ah, espera aí. Ó, não sei se o espaço está funcionando. O espaço não está funcionando, eu acho. Mas o clique tá, ó. Tá contando a pontuação, tá? Ele não tá dando uma tela de game over, mas ele tá parando o jogo quando a gente perde. Eu tô achando a movimentação muito legal. Cara, sinceramente, eu acho isso incrível. Apesar de eu achar que foi lento, né, para um uso no dia a dia, o fato dele ter conseguido fazer esse código num Raspberry Pi é simplesmente incrível. Imagina o seguinte cenário, você está criando uma aplicação e tem uma parte da aplicação que você está com dificuldade de desenvolver porque te falta algum pedaço técnico daquilo ali. Então se você tem uma máquina pouco potente, e o Raspberry Pi é o exemplo de uma máquina pouco potente, você consegue pedir para ele te explicar ou até para ele criar aquele pedaço de código ali para te ajudar a evoluir. Obviamente você, a partir daqui, por exemplo, a gente trocaria as imagens, né? A gente colocaria som, a gente modificaria o código, mas se você, por exemplo, nunca criou um jogo, você talvez não soubesse fazer essa física aqui, dele poder pular, né, quando clica. Então tudo isso veio de graça, cara. E imaginar que, pô, sei lá, 2 anos atrás isso seria impossível e hoje a gente roda no Raspberry Pi, é incrível. E eu acho que talvez a palavra-chave aqui seja referência, né? Porque eu testei esse modelo ontem e eu achei o modelo ruim. Mas por quê? Porque eu testei no meu MacBook, que tem M1 Max 32 GB, então ele roda outros modelos como o Qwen 3 Coder, por exemplo. Só que eu não conseguiria rodar o Qwen 3 Coder nesse aparelho aqui, no Raspberry Pi. E esse modelo da OpenAI eu consegui. Cara, incrível, incrível, simplesmente incrível. Se você quiser ver esse modelo rodando numa máquina mais potente, ou seja, rodando bem mais rápido, assiste o vídeo que eu gravei, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu testo o GPT-OSS, e aí a gente consegue fazer mais testes, porque não demora 24 minutos para fazer um Flappy Bird. Agora, se você não está criando coisas e não está usando inteligência artificial, você já está para trás. Você vai ficar para trás, você já está para trás, tá? Então, começa a criar coisas agora. Se você não está criando coisas porque você ainda não sabe fazer, dá uma olhada no meu curso de programação com Flutter, tá? Desenvolvimento mobile, onde em breve a gente vai colocar um módulo de inteligência artificial também para a gente utilizar essas LLMs como assistente de código e acelerar o nosso processo de produção. Tá? Isso vai permitir, inclusive, que você publique aplicativos na loja e talvez ganhe algum dinheiro com isso. Mas é isso aí, estou muito feliz que esse modelo rodou aqui nessa máquina e, cara, que incrível, que incrível. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!